Estamos vendo muitos rostos e nos alegram muito. É muito bom estar com vocês aqui na casa de Deus. Alguns estavam de férias, voltaram. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Desde o início desse culto, eu tenho certeza que a graça de Deus está tocando os nossos corações. E ela continuará tocando os nossos corações. Em dado momento dessa mensagem, o pessoal lá da mesa vai soltar para nós 3 vídeos em sequência. E eu quero comentar em alguns momentos algumas coisas do que a gente vai ver. Mas como eu disse no domingo passado, essa mensagem é uma continuação da mensagem iniciada no último domingo, cujo título é O Iminente Dia do Senhor. Isso nos fala de um retorno de Cristo, e isso não é uma lenda, não é um mito, mas uma realidade. A Bíblia chega a dizer, Jesus diz, que nós celebraríamos a ceia até que Ele voltasse. Então nós hoje estamos aqui nessa ceia do Senhor, anunciando que Cristo morreu, ressuscitou e há de voltar. Ele vai voltar. Mas os acontecimentos que antecedem a sua volta são marcados por muitas dores, muitas tribulações. É um tempo de julgamento mesmo. E nós vimos no domingo passado que todo aquele que se depara com a morte, na verdade, encontra uma antecipação desse juízo que há de vir. Porque o autor aos Hebreus escreve: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, de um modo ou de outro, ou pela volta de Cristo, que é iminente, hoje veremos os sinais bíblicos, incontestáveis, factíveis, coisas que podemos ver com os nossos olhos, e que não são sensacionalismo, não são uma forçação de barra, no dito comum, mas são realidade. Se pela volta de Cristo, ou pela nossa morte, de um modo ou de outro, nós nos encontraremos com o juízo divino. E Deus não julga segundo os nossos critérios, Ele tem os critérios dele. E o critério maior é o seguinte: todos os pecados devem ser depositados aos pés da cruz de Cristo. Em Cristo está o nosso esconderijo, a nossa salvação, o nosso refúgio. Nele nós somos completamente inocentados. Deus Pai o enviou justamente para que nós não experimentemos o juízo dos nossos próprios erros. O menor dos nossos pecados é suficiente para nos manter definitivamente apartados de um Deus absolutamente santo. Então nós não podemos olhar para os nossos pecados na nossa perspectiva humana, porque nós vamos olhar para eles com um olhar muito caridoso, mas olhar para eles como o que eles de fato são: um mal que morre, graças a Deus, junto à cruz de Jesus Cristo. Se pela fé nós nos colocarmos diante da cruz do Senhor, nenhuma condenação há, diz a Escritura, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se ali nós nos colocarmos, se ali nós morrermos dia após dia, para nós resta apenas salvação, glorificação e honra. Esse é o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário para a nossa salvação. Nessa noite, eu quero, nesta ceia do Senhor, fazer o que Cristo disse: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não irei especular, preste atenção, não irei sensacionalizar sobre coisa alguma, apenas e tão somente vou apresentar profecias bíblicas e fatos que apontam para o cumprimento dessas profecias, sinais que anunciam a volta de Cristo está muito, mas muito próxima. Nós veremos 4 sinais claros e inequívocos. Não são todos os sinais, há outros 3
que nós não vamos analisar hoje aqui, como, por exemplo, o avanço do islamismo, o papado e a mornidão espiritual das igrejas do Ocidente, que poderíamos analisar no estudo comparativo com as cartas às 7 igrejas da Ásia no início do livro de Apocalipse. Não iremos analisar esses 3 sinais por hora, porque eles me parecem apenas possibilidades. A meu ver, não são sinais incontestáveis. Os sinais que nós iremos ver são bíblicos e incontestáveis. Mas, antes de ver esses sinais, eu quero lembrar que Jesus ordenou aos discípulos darem atenção aos sinais da sua volta. Em Lucas capítulo 21, Jesus disse a partir do verso 28: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, diga comigo, olhemos para cima, e levantemos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. No verso 29, Jesus vai dizer: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que vir essas coisas acontecendo, esses tais sinais citados por Jesus, não passará esta geração até que tudo aconteça. Jesus ordenou então aos discípulos darem atenção aos sinais. Olhe para o seu vizinho e diga: preste atenção. Amém? Esse é o mandamento do Senhor. Preste atenção, fique de olho. Não perca nada, observe os sinais. Veja se essas coisas que eu vou dizer de Jesus vão se cumprir no tempo de vocês. Se elas se cumprirem, olhem para cima e vejam que a redenção de vocês está próxima. Em segundo lugar, Jesus não apenas ordenou a observação, mas também a ação. Ele disse algo tremendo para os discípulos nesse mesmo texto de Lucas 21. Além da observação, vivam em função da minha volta. Organizem a vida de vocês em torno dessa realidade. A realidade que um dia eu irei voltar. Em função da volta de Cristo, de Jesus, nós devemos organizar a nossa vida. Todos nós, lembrando que essa volta para nós ou acontece na volta, no retorno universal, visível a todos os homens, para o arrebatamento da igreja, ou na nossa morte. Verso 34 do mesmo capítulo diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de, diga comigo, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. Jesus fala sobre hedonismo, sobre uma vida em torno de prazeres. Seja no comer, seja no beber, seja no adquirir riquezas. Cuidado para que a vida de vocês não se organize em torno disso. E Jesus continua nesse mesmo verso 34: e venha sobre vós de improviso, de surpresa, aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, diga comigo, orando. E Jesus finaliza dando uma solene advertência: para que sejais havidos por dignos, para que vocês sejam considerados dignos, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus diz: vocês precisam prestar atenção nos sinais e organizar a vida de vocês em torno da minha vida, para que quando eu volte, vocês não sejam pegos de surpresa e também sofram condenação. Ao contrário, Jesus diz: eu quero que vocês estejam de pé quando eu voltar.
Você quer estar de pé? Então preste atenção nos sinais e organize a sua vida em torno da volta de Jesus. O primeiro sinal se baseia numa profecia do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versos 12 a 15. Paulo está falando sobre a rejeição dos judeus ao Evangelho. E ele vai dizer para nós, a partir do verso 12, as seguintes palavras: se a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, não judeus, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação, ao ciúme, os da minha carne, o povo judeu. Paulo diz: eu sou judeu, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, Paulo está dizendo, se por causa de judeus terem rejeitado Jesus Cristo como Messias, como ungido para salvar, veio a pregação do Evangelho aos não-judeus, os apóstolos saíram de Jerusalém, espalharam-se pelo mundo inteiro, anunciando a boa notícia de salvação. Se a rejeição dos judeus causou a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo está dizendo o seguinte: no momento em que os judeus começarem a crer em Jesus Cristo de Nazaré como Salvador do mundo, é sinal de que se aproxima o dia da ressurreição dos mortos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Paulo teve essa revelação dada pelo Espírito Santo. Se os judeus começarem a crer em Cristo, preste atenção, a ressurreição dos mortos, o dia da volta de Cristo, se aproxima. A conversão dos judeus é o primeiro sinal. Demonstra a proximidade de um dos últimos acontecimentos do tempo do fim, que é a ressurreição. O movimento judeus por Jesus, no final dos anos 60, o mover do Espírito Santo trouxe milhares de jovens à fé em Jesus, muitos dos quais eram judeus. Moshe Rosen fundou a organização Judeus por Jesus oficialmente em setembro de 1973. Rosen, missionário veterano para o povo judeu, cristão, pregando o evangelho a judeus, foi o diretor executivo da missão Judeus para Jesus por 23 anos e revolucionou os métodos e os materiais evangelísticos com a sua forma criativa de comunicar o evangelho. Rosen é o principal estrategista no campo da evangelização dos judeus e ainda trabalha com judeus por tempo integral, servindo no quadro de diretores da organização Jews to Jesus, Judeus para Jesus. Nos anos 70, essa organização Judeus por ou para Jesus abriu filiais nos Estados Unidos e realizou seu primeiro trabalho na mídia secular com uma página inteira no jornal The New York Times. Lançaram uma revista chamada Issue, isso em inglês é edições, uma publicação evangelística para o povo judeu, e conduziu expedições de testemunho para Israel e para a Irlanda do Norte. Nos anos 80, essa organização estabeleceu filiais internacionais em Toronto e Johannesburgo, na África do Sul, Toronto, no Canadá. Na mesma década, criaram um mestrado com o programa de missões judaicas em conjunto com o seminário evangélico, valorizando a educação missionária. Nos anos 90, o trabalho deles atingiu a União Soviética, que no espaço de 7 anos se tornou uma missão completamente naturalizada, liderada e equipada com os judeus soviéticos, crentes em Jesus, da Rússia e da Ucrânia. Outras filiais internacionais na década de 80 foram estabelecidas em Londres, Paris, Sydney e em Israel, em Tel Aviv. Em maio de 96, David Brickner, já a 5ª geração de judeus crentes em Jesus Cristo,
Foi indicado como diretor executivo da missão, servindo em várias posições do ministério, e nessa época a filial em Israel recebeu a Amutá, ou seja, o governo israelense deu para judeus por Jesus em território israelense status oficial. Foi criado um departamento de mídia com filiais no Rio de Janeiro, em Essen, na Alemanha, no Brooklyn, em Nova York, e postos avançados em Montreal, no Canadá, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, e em Rishon LeZion, em Israel. Eles completaram, na década de 90, as campanhas Eis o Vosso Deus, falando de Cristo em 55 cidades do mundo fora Israel, que tem uma população de 25 mil judeus ou mais. E agora estão trabalhando especificamente na evangelização de judeus na Terra Santa. As estimativas hoje variam de 75 mil a 300 mil judeus no mundo inteiro confessando Jesus Cristo como Salvador. E o número não para de crescer. O sinal dado pelo apóstolo Paulo está se cumprindo na nossa geração. Começou no século XX e agora, no século XXI, está adquirindo força. Hoje há enormes celebrações em Israel, em Jerusalém, para Jesus o Nazareno. Isso é algo totalmente inimaginável até o século XX. Quando vocês virem que os judeus começam a se converter, se aproxima a ressurreição dos mortos. Segundo sinal, a reconstrução do Templo de Jerusalém será então o terceiro templo. Revela a proximidade de um tempo de grande tribulação e, conforme reza a maioria dos estudiosos, um tempo de manifestação do homem do pecado, chamado assim por Paulo na carta aos Tessalonicenses, ou como comumente chamamos, o Anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, Paulo afirma que somente quando alguns sinais específicos acontecessem, é que o dia do Senhor estaria próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o desvio da fé, a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo. Paulo usa no grego a expressão naos, a parte mais interna do santuário, onde na crença judaica Deus habitava. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Curiosamente, eu comecei com esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 8, para afirmar que não é nesse texto que Paulo está dizendo sobre o templo físico sendo reconstruído. Todas as demais vezes em que Paulo utiliza a expressão templo de Deus, nunca, jamais ele está se referindo a um edifício, mas sempre ao povo de Deus, à igreja de Cristo. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo
usa a mesma palavra de São Vicente, o naos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Verso seguinte, Paulo usa o mesmo substantivo. Se alguém destruir o templo, o naos de Deus, Deus o destruirá, porque o templo, o naos de Deus, que sois vós, é santo. Segundo aos Coríntios 6, verso 16, de novo Paulo vai usar o mesmo naos. E que consenso, que afinidade, que comunhão tem o templo, o naos de Deus, com os ídolos? Porque vós sois o templo, o naos do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, em 2 aos Tessalonicenses, Paulo está falando sobre alguém que se assentaria sobre a igreja, seria uma liderança espiritual sobre a igreja, dizendo-se infalível. E eu disse para vocês que eu não falaria sobre isso aqui hoje. Infalível segundo as Escrituras, só um, que é Deus. E mais ninguém. Paulo, então, na carta aos Tessalonicenses, não está se referindo à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Precisamos encontrar essa resposta, essa evidência, se é que ela existe, em outros textos da Escritura. Por exemplo, Apocalipse. Capítulo 11, a partir do verso 1. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, o equivalente a 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, os mesmos 3 anos e meio, vestidas de saco. Nesse texto, sim. Agora a Bíblia está dizendo para nós, em Apocalipse capítulo 11, que testemunhas, as quais não sabemos efetivamente identificar, não sabemos de fato quem são, testemunhas enviadas por Deus, vão profetizar junto ao templo reconstruído em Jerusalém. E essas palavras de Jesus a João apóstolo na ilha de Patmos são um eco do que o Senhor falou a Daniel. Jesus, citando o que foi dito a Daniel, em Mateus capítulo 24, vai dizer: e este evangelho do reino será pregado onde? Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. O original diz a todos os goim, ou seja, os não-judeus, gentios, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Jesus usa a expressão técnica aqui, especificamente referida ao templo físico. Quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, serão encurtados. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais.
Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não será para alguns e não será escondido. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, diga comigo, logo depois. E Jesus acabou de dizer que aqueles dias vão ser encurtados, abreviados. Ou seja, logo depois da aflição daqueles dias encurtados, abreviados, o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. No seu chat, olha para essa expressão, um grande teólogo diz, isso é a mudança climática, ou mudanças climáticas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem. Diga comigo, todas as tribos da terra verão. E Jesus continua dizendo, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus afirma que quando algo abominável estiver no templo reconstruído em Jerusalém, e é claro, Jesus aqui está olhando para duas realidades ao mesmo tempo, uma grande parte disto aconteceu mesmo no período apostólico, mas há uma outra parte disso que precisa se cumprir no final dos tempos. Jesus tem diante de si duas épocas e diz, quando isso acontecer, no templo reconstruído e profanado, quem estiver em Jerusalém deve fugir para as montanhas. Interessante que pessoas que têm tido sonhos com a volta de Cristo sonham com fugas para os montes, exatamente, algumas sem ter nenhuma noção do que diz a Escritura, exatamente aquilo que ordenou Jesus os homens fazerem, quem estiver em Jerusalém. Eu quero apresentar para vocês agora 3 vídeos. Há um instituto em Israel chamado Instituto do Templo, e eles estão preparando e se preparando, buscando recursos a site na internet para isso, para a reconstrução do templo no Monte do Templo. Uma das opções é que esse templo seja reconstruído ao lado do Domo da Rocha, que é uma construção muçulmana. Vocês já devem ter visto fotos de Jerusalém com um prédio azul com uma grande abóbada reluzente, revestida de ouro. Há espaço no Monte do Templo para as duas construções existirem. O Instituto do Templo está trabalhando. Quase todos os utensílios do Templo de Salomão estão prontos. Para que vocês tenham uma ideia, gastaram 45 quilos de ouro para refazer o candelabro com as suas 7 lâmpadas. Ele é praticamente da minha altura, avaliado em alguns milhões de dólares. Ele está pronto. As harpas usadas no templo, as trombetas de prata, tudo isso já está pronto. Isto não é boato, isto é fato real. E mais, o Instituto do Templo está pressionando agora o governo de Israel para permitir a reconstrução do Templo de Salomão no alto do Monte do Templo em Jerusalém. Vamos assistir esses vídeos. Esse vídeo é vídeo da campanha, convidando pessoas do mundo todo a se unirem na reconstrução. Um rabino. Enquanto crianças judaicas louvam a Deus, crianças gentias ignoram.
pode unir todos os povos na mentalidade dos judeus junto a Deus. O que será essa coisa? Essa é a geração. As crianças estão prontas. Vamos ao segundo vídeo. Judeus piedosos leem a Escritura e fazem suas orações. Enquanto isso, crianças brincam na sinagoga. Até que uma criança é despertada. Ela aponta para o quadro do templo. Agora despertam os mestres da lei para a reconstrução. As crianças estão prontas. O terceiro e último vídeo é tão surpreendente quanto os dois anteriores, também feito pelo Instituto do Templo, e fala sobre o projeto arquitetônico. Estudiosos trabalharam por muitos anos para chegarem à conclusão das medidas exatas da área do templo. Está tudo pronto. Vamos ao terceiro.
curiosamente, passados 2000 anos, os judeus conseguiram um fato miraculoso. Na última década, com estudos genéticos, conseguiram fazer a novilha vermelha pura, que é um animal aceitável para os sacrifícios no Santo Templo. Isso é um fato totalmente inédito que está sendo celebrado pelos judeus ortodoxos em Israel. Recentemente, 900 judeus subiram ao monte do templo para fazer as suas orações e pressionar as autoridades, para que o espaço seja liberado para a reconstrução. Tudo está pronto. E quando isto acontecer, a Bíblia diz, o anticristo se manifestará. Um dos sinais do tempo do fim, a reconstrução do templo. Terceiro sinal, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Aliás, nós acabamos de ler esse texto aqui em Mateus. O verso 14, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vocês sabem, muitos de vocês, que eu e minha esposa ficamos 12 anos no campo missionário. E por diversas vezes ouvimos de pessoas, tanto aqui quanto fora, que ainda há muitas pessoas para serem alcançadas com a mensagem do Evangelho. E isso é verdade. Só não é toda a verdade. Colossenses capítulo 1, de 4 a 6, nos traz uma afirmação chocante. Paulo diz que na época dos apóstolos, na era apostólica, o Evangelho alcançou o mundo inteiro. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Vários missionários, ao chegarem a tribos longínquas da atualidade, tiveram que se deparar com evidências claras de que o Evangelho chegou a regiões remotas do nosso planeta, muito antes das missões modernas chegarem lá. E a resposta a Bíblia já nos dá. Isso aconteceu na era apostólica. Os Mibaka, que habitam na República Centro-Africana, veja só, creem num Deus supremo chamado Koro, o Criador, que enviou uma mensagem aos seus antepassados, dizendo que ele já mandara seu filho para realizar uma coisa maravilhosa em favor de toda a humanidade. Mais tarde, porém, dizem os Mibaka, seus ancestrais, afastaram-se da verdade sobre o filho de Koro. Com o tempo, eles esqueceram o que ele havia feito pela humanidade. Desde a época do esquecimento, gerações sucessivas desejaram descobrir a verdade sobre o filho de Koro. Mas tudo o que puderam saber foi que mensageiros viriam para repetir esse conhecimento esquecido e que eles seriam provavelmente brancos. Ou seja, nós estamos tendo hoje uma repetição. Além disso, eles possuíam um tipo de tribo sacerdotal entre eles e um rito de passagem que começava com um batismo, devendo o batizado, depois disso, agir como uma criança, com humildade e à procura da retidão. Os Incas, na América Central, possuíam um panteão de deuses tão grande quanto o de Atenas, sendo mais adorado deles o deus Inti, ou o deus Sol. No entanto, havia um certo ser chamado Viracocha, cuja singularidade é resumida pelo Dr. B.C. Brundage, baseado no relato do rei Pachacuti, quem descobriu o Viracocha em sua própria cultura. Como segue: ele é antigo,
remoto, supremo, não criado. Também não necessita de satisfação vulgar de uma esposa. Ele se manifesta como uma trindade quando assim deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os espíritos. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e o sustentando. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu Filho, Punchal. É Ele quem traz a paz e a ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só Ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Os povos mais remotos tiveram chegando a eles a mensagem do Evangelho num período também muito remoto. Devemos pregar o Evangelho a todos? Sim. Entretanto, precisamos saber que uma vez o Evangelho já foi pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. O fim pode vir a qualquer momento. Além dessa evidência cultural, Jesus está entrando em nossos dias onde a igreja não entra. Isso tem data. Isso começou em escala mundial no ano 2000 e se intensificou faz exatamente 2 anos. Do que estamos falando? O crescente número de muçulmanos e de hindus que estão sonhando com Jesus e se convertendo após essa experiência. É provável, dizem os pesquisadores, que mais de 80% da população muçulmana no mundo seja convertida a partir de sonhos com Jesus. Por exemplo, uma jovem muçulmana da Bósnia contou o seguinte: eu estava no deserto sozinha, perdida, era o sonho dela. Não havia nada em vista, apenas areia. Eu sentia a areia nos meus pés descalços. Então eu vi algo extraordinário. No meio dessa aridez, uma imensa cruz de madeira emergiu da terra, se levantando e derramando a areia de volta à terra. Então a areia subia e descia junto à cruz. Me senti uma espectadora do meu próprio sonho, e a visão da cruz não me deu medo nem alegria. Mas eu era uma curiosa e me aproximei, quase flutuando em direção a ele, o mais magnífico. Era algo que eu nunca tinha visto ou imaginado. Como cheguei mais perto da cruz, de repente vi um homem andando na minha direção. Tinha ombros largos, andava em passos largos, com uma pele escura, cabelos longos e vestindo uma túnica branca. E eu, de repente, diz a jovem da Bósnia, muçulmana, deixei de ser uma testemunha do meu sonho. Eu estava nele, caminhando na direção do homem que também estava andando na minha direção. Eu o reconheci imediatamente. Ele era Jesus. Sem saber porquê, eu caí de joelhos. Ele, em pé, tocou o meu rosto com a mão direita. Foi criado um site por causa do número enorme de sonhos com Jesus entre os muçulmanos. Até gente do Estado Islâmico está sonhando com Jesus. O site chama-se Isa Dreams. Isa é o nome pelo qual Jesus é chamado no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Sonhos de Isa. O número de sonhos com Isa tem crescido tremendamente. Houve uma explosão de testemunhos na internet nos últimos 2 anos sobre pessoas que encontram Jesus em sonhos e depois se tornam seguidores de Jesus. Um homem da Arábia Saudita disse que seu sonho começou com uma cena horrível. Uma noite, enquanto eu dormia, tive um sonho horrível, onde eu estava sendo levado para o inferno. O que eu vi lá me trouxe um medo real, e esses sonhos continuaram vindo para mim quase todas as noites. Eu estava realmente querendo saber por que eu estava vendo o inferno dessa maneira. E aí Jesus apareceu para ele e disse: filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entregue sua vida para mim e siga. Gostaria de salvá-lo do inferno que você viu. O nome desse homem, perdão,
não aparece aqui, mas o seu testemunho aparece no site Respostas ao Islã, Answering Islam. Ele continua dizendo: isso veio como uma surpresa para mim, pois eu não sabia que este era Jesus. Ele é mencionado no Alcorão, ele é indicado como um dos nossos profetas, mas não como um salvador que poderia me salvar do inferno. Então eu comecei a procurar por algum cristão que me desse explicações sobre esse Jesus que eu vi. Ele disse, olha só, que teria que chegar um cristão egípcio, porque o cristianismo é totalmente proibido na Arábia Saudita. E se um cristão é pego evangelizando a um muçulmano, é certeza, ou quase certeza, que ele será decapitado. Uma característica comum desses sonhos com Jesus é o sentimento de paz. E os muçulmanos estão dizendo que isso é muito diferente do que impõe o sistema cheio de medos do Islã. Christine Dark, apresentador de um programa do canal Jerusalém, afirma que esse é o cumprimento de uma profecia. Ele diz: esse fenômeno está acontecendo em nossos dias e todos os dias. Essa é parte da profecia de Joel, na qual nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nos últimos dias, Jesus Cristo entraria em território no qual a igreja não pode entrar. Onde a igreja não está entrando, nesses últimos dias, Jesus está entrando. Amados, o fim se aproxima depressa. Eu quero citar o último sinal. O primeiro deles, vamos relembrar? Qual é? Conversão dos judeus. Segundo deles, a reconstrução do templo. Terceiro deles, já está cumprido, a proclamação do Evangelho em todo o mundo. E o quarto, tsunamis. Jesus diz expressamente em Lucas capítulo 21, a partir do verso 25: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Diga comigo: perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Verso 26 vai dizer: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu, mesma expressão de Marcos, mudanças climáticas globais, serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, vamos dizer juntos, olhemos para cima e levantemos nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Jesus prossegue dizendo: disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu estava olhando para a sequência de tsunamis documentados. E é impressionante
Antes do século XX, os tsunamis aparecem espaçados em centenas de anos. No século XIX, eles começam a acontecer mais próximos uns dos outros, e no século XX nós temos um intervalo minúsculo de anos, algo em torno de 7 anos, ou menos em alguns casos, 7 anos ou menos de intervalo entre as grandes ondas. Jesus disse que no tempo do fim os homens começariam a ficar apavorados por causa das ondas. O mar começaria a invadir a terra. E isso, como nunca antes na história do mundo, está acontecendo. Parece que o nosso planeta, eu disse para minha esposa, parece que o planeta está entrando em colapso. Maio de 1960, o mais intenso terremoto já registrado, o tsunami chileno, que mata 250 mil pessoas. 93, Hokkaido, no Japão, 12 de julho de 93, um tsunami mata 202 pessoas. 2004, todos ouvimos do tsunami do Oceano Índico. Vítimas registradas, 285 mil. Março de 2011, Japão. Nós temos um número enorme de pessoas também morrendo. Na verdade, há muita confusão quanto a esses números. 2013, nas Ilhas Salomão, vários terremotos ocorrem e tsunamis. Um dos terremotos chega a 8 graus na escala Richter. Há uma tabela de 92 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grandes terremotos com tsunamis. Uma sequência espantosa do cumprimento daquilo que Jesus falou. Os homens desmaiarão de terror por causa do mar. Pastor, todas essas coisas não nos dão uma sensação muito agradável. Eu disse a vocês que nós não entraríamos em nenhum campo de especulação, apenas constataríamos fatos e profecias. Se Jesus está voltando, se o fim está chegando, nós temos onde nos esconder. E é o que nós celebraremos agora, junto à cruz. Se Jesus está voltando mesmo, coisas surpreendentes estão acontecendo e só estão acontecendo nos nossos dias, nunca aconteceram antes. Não é como guerras e rumores de guerras, desde que o mundo é mundo isso acontece, isso nunca foi sinal da volta de Cristo. É necessário que nós organizemos nossa vida em torno do nosso Salvador. É necessário que nós não nos entreguemos aos prazeres, aos cuidados dessa vida, porque senão esse dia nos pegará de surpresa. Organize sua vida em torno de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Sabei que o reino de Deus está perto. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de prazeres e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais achados dignos de estar em pé diante de Jesus. Nessa noite, o Senhor Jesus diz para nós: eu quero te livrar. Para isso eu morri, para isso me entreguei à cruz, para te salvar. Meu Pai providenciou a salvação, para que ninguém caia no juízo. A porta está aberta, a porta da salvação. Basta entrar.